Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu queria compartilhar uma palavra para o seu coração, uma palavra que está relacionada à realidade da nova criação. É para você que é crente, mas você que ainda não recebeu Jesus como Salvador, eu quero te influenciar também a ouvir essa palavra, e pode ser que ela influencie sua vida e você também se torne uma realidade em Deus. Então a palavra que eu queria compartilhar com vocês, queridos, está na epístola de 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, é uma palavra bastante conhecida por nós, onde Paulo diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram novas coisas. E a parte B do versículo 18 diz: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Então, essa é uma palavra onde Paulo está escrevendo para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos que quando nós nascemos de novo, ou seja, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, tudo se torna novo na nossa vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Essa nova realidade, essa nova pessoa não está relacionado primeiramente à sua pessoa física. Quando você aceita Jesus como Salvador da sua vida, você não fica novinho, a barba não vai embora, o cabelo volta, o que era branco fica preto, não. Quando ele diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, Paulo está se referindo ao seu homem interior, ao seu espírito que outrora estava morto, mas quando Jesus morreu, ressuscitou, a Bíblia diz que nós ressuscitamos junto com ele e nós passamos a ser uma nova criatura, não mais com os hábitos que tínhamos no passado, não mais com aquele desejo de pecar, não mais com aquele desejo de fazer o que é errado, porque agora a natureza que habita dentro de você, a natureza que habita dentro de nós, dentro de mim, é a natureza de Deus, é a natureza de Cristo, é a vida do Senhor habitando dentro de nós. E agora nós não vamos mais precisar voltar a fazer aquelas coisas antigas. Novas coisas vão acontecer, uma nova realidade passou a existir nas nossas vidas. Por quê? Porque o Espírito Santo é aquele que agora vai estar regendo as nossas vidas. Então, quem está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas passaram. Esse estar em Cristo, meu querido, fala de uma permanência nele. Não adianta eu dizer aqui para você que estou em Cristo, as coisas se passaram e o meu comportamento continua o comportamento de outrora, um comportamento de pecado, um comportamento de malícia, de desejar as coisas dos outros. Isso não é ser nova criatura, isso é ser uma mentira. E nós não somos mentirosos, nós somos pessoas regeneradas por Deus. Pedro, escrevendo em uma das suas cartas, no capítulo 1, no versículo 3 e versículo 23, ele diz que por causa das misericórdias de Deus, nós fomos gerados. E no versículo 23 ele diz que a sua palavra nos regenerou. Ele diz que essa palavra é uma semente incorruptível. Então, pela palavra de Deus, fomos gerados no coração do Pai. É aquela mesma palavra que ele usou lá no Éden. A Bíblia disse que Jesus mesmo disse que é a pedra de esquina. Ele é a pedra angular. Diz que essa pedra é a palavra. Jesus é a palavra. Então nós fomos gerados pela palavra de Deus. Fomos gerados por Cristo Jesus para sermos pessoas novas. Eu não sei se você tem lembrança, quando Jesus estava explicando a parábola do semeador, ele diz, olha, o semeador era Deus e a semente é a palavra. É bem verdade, amados, que o Senhor vai encontrar com a sua palavra terras férteis para dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E todos aqueles que recebem a palavra da verdade, todos aqueles que recebem a palavra de Deus, é como se fosse essa terra fértil. A palavra veio como uma semente, conseguiu dar frutos, brotar e te fez nova criatura. Não podemos pensar mais como pensávamos antigamente. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, na sua primeira epístola, no capítulo 2, salvo engano, versículo 16, ele diz que nós somos pessoas como Cristo.
temos a mente de Cristo em nós. Eu queria ler essa passagem para você. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 15, diz assim, ó: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo não pode ser discernido por ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, quando nós nascemos de novo, nós deixamos de ser carnais e passamos a ser uma pessoa espiritual. E Paulo, escrevendo a Coríntios, ele diz que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas não pode ser discernido por ninguém. Porque quando não se é espiritual, é carnal. E o carnal não pode discernir o que é espiritual. E ele conclui dizendo que quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas ele diz que nós, que somos espirituais, temos a mente de Cristo. Então, se temos a mente de Cristo, precisamos pensar como Cristo pensa. Se somos espirituais, nós não podemos ser discernidos pelos carnais. Nicodemos, em uma situação X, sabendo quem era Jesus, a Bíblia diz no capítulo 3 de João, que foi ao encontro do Senhor Jesus Cristo em um horário em que não fosse se expor para ninguém. Ele disse: olha, nós sabemos que tu és vindo de Deus. Ou seja, ele fala não só por si, mas fala por ele e por aqueles que eram considerados líderes daquela época. Ele disse: sabemos que és da parte de Deus, porque ninguém pode realizar o que você faz se Deus não estiver contigo. E Jesus falando com ele diz: olha, ele pergunta o que é necessário para nascer de novo, ou seja, ter essa nova vida dentro dele. Jesus disse: olha, é necessário que você nasça de novo. Ele até brinca ou acha que Jesus está falando de coisas naturais, e diz: como pode? Vou voltar agora para o ventre da minha mãe? Ele diz: não, olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Depois ele disse: olha, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus. Então, duas coisas Jesus fala: nascer da água, que é a palavra que nós fomos regenerados, uma semente incorruptível. E ele fala que eu preciso também nascer no Espírito, ou seja, um novo nascimento, aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se eu não fizer essas duas coisas, eu nem vejo o reino e nem entro no reino. Por isso as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Amém? E eu quero concluir esse texto com uma passagem que está em Colossenses, no capítulo 3, que fala que nós... Versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses, a Bíblia diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo. Olha só, vê se você consegue entender comigo. Ele diz que nós fomos ressuscitados com Cristo. Então, se estamos ressuscitados, precisamos procurar e pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está à direita de Deus. Amém? Aí ele diz: mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram para as coisas terrenas. E agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Queridos, estamos de uma forma em que o pecado não pode nos achar, estamos de uma forma em que o diabo não pode nos encontrar, estamos de uma forma em que nada pode nos encontrar, porque a nossa vida está escondida em Cristo. Mas onde é esse esconderijo? A Bíblia diz que Jesus Cristo está à direita do Pai. E o apóstolo Paulo, escrevendo da Colossenses, ele diz que nós estamos escondidos com Cristo em Deus. E se Cristo está à direita de Deus, estamos escondidos com Cristo, nós estamos à direita de Deus. Precisamos entender essas realidades da nova criação. Precisamos viver essas realidades. Porque se não vivermos essa realidade, meus queridos, nós teremos muitas teorias, mas as práticas são falidas. Precisamos ser teóricos, juntando na prática, viver essa realidade. Amém? Então que Deus possa abençoar a sua vida com essa palavra, em nome de Jesus.